Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje na parte de quarta-feira, falando ainda sobre os 2.300 dias de Daniel 8,14. Eu vou ler com você Daniel 8,14. 15 de maio, como o tempo está passando rápido. Vamos lá? Diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É isso que a gente está estudando, né, sobre essa profecia aqui das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Guilherme Miller, observou que os eventos preditos pela profecia tinham sido cumpridos com exatidão. Os 400 anos de permanência dos descendentes de Abraão no Egito, os 40 anos de andanças de Israel pelo deserto, os 70 anos de cativeiro de Israel e as 70 semanas atribuídas a Israel. À medida que Miller estudava a profecia, comparando o texto bíblico com o texto bíblico, concluiu que se Deus tinha um calendário divino para toda a Bíblia, deveria ter um calendário divino que nos se refere à segunda vinda do Senhor. Que acontecimento devia ter lugar no fim dos 1.300 dias? Eu já expliquei para você que ele não avançava, né, uma parte da Bíblia enquanto ele não entendia. E quando chegou aqui em Daniel 8,14, a interpretação dele estava correta com um evento errado. Por que a interpretação correta? Porque ele entendeu que haveria um acontecimento nessa data do fim da profecia. Iria acontecer alguma coisa. Só que ele errou o evento. Ele pregou que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Mas houve um evento que eles não tinham entendido. Isso é história que eu estou falando para você. História aí da sua igreja. História que você tem que estar antenado. Depois do desapontamento, os líderes da igreja ficaram, né, desapontados. Tinha um fazendeiro na época chamado Irã Edson. Esse estava estudando a Bíblia e ele estava saindo do celeiro onde eles tinham feito ali uma reunião, e no meio do milharal, quando ele entrou no milharal, isso foi nos Estados Unidos, ele foi tomado em visão profética, e ele viu a interpretação correta, o que aconteceu num dia, né? Foi um dia anterior, o que aconteceu. Ele viu Jesus passando do lugar, porque lembra do santuário, né? Para você entender isso, você tem que lembrar do santuário celestial. Havia o lugar santo, onde só o sacerdote, né? E tinha um lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava para fazer expiação. Era dia de juízo em Israel. Uma vez por ano era dia de juízo em Israel. Então o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano para purificar o santuário. E ele viu nessa visão, Irã Edson, viu nessa visão Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí ele entendeu e ele, né, chamou lá os líderes da igreja, o que realmente a profecia estava falando do evento que tinha acontecido, que exatamente Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E agora o juízo começou. Dia 22 de outubro de 1844 o juízo começou. E começou pela casa de Deus. Desde Adão o juízo já tem. Talvez você não consiga entender muito isso, o juízo. Vou dar um exemplo para você como é que é o juízo. Adão foi julgado. Não é que Adão foi na presença fisicamente de Deus, Jesus e o diabo acusando. Lembra, a Bíblia fala de registros, de livros. Eu não sei se você sabia, mas existem registros.
seu registro. Estamos sendo anotados. Tudo que eu estou falando agora, toda a minha ação, todo o meu pensamento estão sendo anotado. O anjo do Senhor está anotando nos registros. Por que isso? Porque Jesus ele não precisa de saber quem vai se salvar ou quem não vai. Jesus não precisa de saber o que está acontecendo na terra, porque ele sabe. Mas precisa ficar claro para os... Eu não sei se você sabia, existem outros mundos e Jesus precisa deixar claro para esses seres de outros mundos, precisa de deixar tudo anotado, precisa deixar tudo esclarecido. Vou dar um exemplo para você. Agora é o juízo do Ricardo. Vamos dar um exemplo. Apresentou Jesus e agora simbolicamente Satanás me acusando de alguma coisa e o anjo do Senhor do lado de Cristo com os meus registros. E agora Satanás ele me acusou, mas no meu registro está escrito que mas o Ricardo fez isso mesmo, mas ele confessou, ele se arrependeu e foi apagado, porque ele se arrependeu, ele confessou. E agora, porque eu confessei, porque eu me arrependi, agora Jesus se apresenta no meu lugar. O meu sangue, o mérito, pelos meus méritos, pela cruz do Calvário, o Ricardo está perdoado. Porque ele confessou, porque ele se arrependeu e deixou. E agora o meu sangue cobre essa dívida. Você entende? Por isso que é tão importante. A Bíblia fala, né? Se confessarmos, né, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso que é tão importante a gente confessar para Cristo, entregar, se arrepender. Por isso que é tão importante. Cada dia, cada noite que eu e você dormimos, Jesus voltou para mim e para você. Cada noite que eu e você dorme, Jesus ele voltou. Simbolicamente ele voltou, porque um dia você pode não acordar. Ou um dia eu posso sair agora na rua e nunca mais voltar para casa. Jesus voltou para mim. Você entende? Diário, comunhão diária, entrega diária. Eu entendo você, não é fácil. Lutas, dificuldades, aflições. Satanás tem bombardeado o seu povo. Vamos lá? Vamos orar então e amanhã a gente continua. Querido e bondoso Deus, Pai, obrigado pelo estudo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado e nos ensinado, Pai. Nos ajude a entender um pouquinho mais da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.